Bom, aqui eu tenho um papel cartão e eu vou mostrar como que eu fiz esse risco, né, esse esboço. Eu tracei primeiramente essa linha aqui na vertical. Se você não tiver uma régua, dá para fazer a mão livre, vai riscando aos poucos que o risco vai saindo, não precisa se preocupar. É até bom você treinar a mão livre, vai fazendo bem devagarinho que você consegue, mas se quiser fazer com a régua, tudo bem. Depois eu tracei esses dois na horizontal, então formei um retângulo comprido aqui. E aí eu vim lá em cima, descendo a linha e aqui subindo a linha. Muito bem. E aí eu vou fazer o quê? Uma linha se encontrar com a outra. Assim eu vou ter essa perspectiva, vai afinando. Então eu tenho o primeiro retângulo e aí eu vou fazendo com que ele vá indo lá para trás, para o fundo. Aqui em cima, imagina um triângulo. Então, tudo formas geométricas, vai ajudando quando a gente vai lembrando das formas. E aí, como se fosse um triângulo lá em cima no telhado. E aqui, um risco paralelo para poder engrossar na pintura e lembrar que eu vou trabalhar os detalhes ainda. Aqui, a mesma linha de cima, e aqui eu vi que estava reto. E aí eu pensei, não, eu preciso ir pela mesma linha de raciocínio. Então, eu vou fazer aqui, ó, corrigir, fazer do mesmo jeito que eu fiz a outra linha. Depois, uma linha encontrando com a outra. Então, do mesmo jeito que eu fiz, vou fazendo. Ali eu sombreei para poder corrigir muito bem. Então, tem o mesmo tipo de linha, só que diminuindo esse desenho. Veja que ele vai indo para o fundo. E aí, eu vou fazer de novo mais uma linha, a outra, levemente descendo e levemente subindo, né? E uma encontrando com a outra. Então, a de baixo ela vai subir e a de cima ela vai descer. E a gente consegue fazer. Ali eu vou arrumando muro, telhadinho, vou fazendo aqui os detalhezinhos, janelinha. Então, vou construindo aí os detalhes das casas. Mais um triângulo pequenininho aqui, como se fosse o telhado também no mesmo formato que o outro. Depois que fiz isso, aí eu venho aqui para fazer os detalhes. No caso aqui dessa porta que está na parede de lado, faço uma linha vertical, outra vertical. E aqui, de vez de fazer reto, aí eu fiz um arco. Faço uma curva aqui, ó. Muito bem. E lá em cima, vou trabalhar as janelas aqui. Aí eu vou trabalhar 4 janelas. Então, a primeira vai ficar maior. Aí eu já faço os riscos maiores e vou diminuindo aos poucos, até chegar na última janelinha. E veja que a linha vai sair do mesmo formato que a gente está trabalhando do começo. Então, tudo tem olha lá, indo para o fundo, uma perspectiva. Vai diminuindo conforme está distante. Agora, a janela aqui da parede da frente. Uma linha na vertical, outra na vertical, uma linha na horizontal. Como fosse um quadrado, ao invés de fazer o quadrado, faço o arco. Então, eu ganho um formato diferentezinho aqui da janela, diferente. E aqui a porta em formato de arco mais uma vez. Uma linha vertical, outra vertical e o arco. Como se fosse um cilindro aqui. Só falta fazer o arco embaixo para formar uma figura geométrica no cilindro. Então, a gente vai lembrando das figuras geométricas, vai ajudando. Aí aqui, se eu for fazer a janelinha, essa partezinha da porta da janela, para fechar, eu tenho que acompanhar o desenho do arco. Então, eu imagino ela fechada, ela aberta. Eu já sei que eu tenho que fazer a curvinha também. E aqui, eu faço a linha afinando, indo de encontro para a janela. Da parte de fora para dentro vai diminuindo. E eu tenho mais uma vez uma perspectiva ali na janela também. Muito bem. Os detalhezinhos de dentro, a gente vai fazendo a pintura, vai dando acabamento na pintura. Aqui eu sei que eu vou fazer um risco para pintar de cor diferente da parede. Então, só para não esquecer. E aí eu já tenho praticamente como começar a trabalhar dentro desse risco, desse desenho. Aqui fazendo um detalhe para colocar flores, então faço aqui a linha, mais ou menos
pouco maior que a janela. E eu já sei que aqui dentro eu vou colocar flores. Então, os detalhezinhos também, vai tudo na pintura. E agora, a parte da calçada, eu sei que aqui eu começo reto. Quando chega aqui, tem uma curva. Então, eu tenho que imaginar essa ponta ali da calçada. Imagina uma linha aqui na diagonal, da ponta da parede. Então, eu já sei que aqui eu vou fazer uma curva, que vai indo lá pro fundo. A calçada, lá no finalzinho, ela pode até dar a volta. Então, mais uma perspectiva. Começa aqui, maiorzinho, vai estreitando até chegar lá atrás. Aí eu conserto aqui. São detalhes que a gente vai trabalhar na pintura. Mas a gente precisa ter um esboço, que é outra forma de pintar. Ali fazendo a rua curva também, lá no finzinho, quase a gente não vê mais ela virando lá para trás. Aí ela vem se abrindo, corrigindo aqui a curva, e ela vem se abrindo aqui para cá. A gente já tem uma casa de esquina aqui agora, que dá pra gente começar a pintar. Trabalhar com a tinta para tecido, usar o azul inverno e o branco e misturar as duas ao mesmo tempo. Vou usando o branco e o azul e vou preencher. Depois que eu preencher, eu vou vir só com o branco e fazer aqui as marcações das nuvens. Não precisa riscar, não precisa desenhar, vai direto com o pincel. Aí você vai fazendo as nuvenzinhas aqui. Faz ela fininha, mais grossinha, vai modelando aí do seu jeito. Ela vai sobressair sobre esse fundo azul. É um jeito bem simples para quem está aprendendo. Ali eu passei um azul aquamarine, que ele é meio esverdeado, e agora um verde mais claro, para poder trabalhar esse fundo aqui também. E aí depois eu vou passar mais outro tom de verde, para eu preencher, ter um volume aqui, para depois trabalhar as árvores no final do trabalho. Começo a pintar primeiro de branco a parede, deixando ainda as marcas dos riscos, onde tem as portas, janelas, para poder eu enxergar e depois fazer esses detalhes. Então, eu pinto primeiro de branco para depois colorir. Fica mais fácil da cor que eu for trabalhar, pegar melhor. Aqui trabalhando o branco e o preto, formando o cinza. Então, eu vou trabalhando as duas cores ao mesmo tempo e vou formando o cinza aqui para a calçada. Da mesma forma, eu vou fazer na rua, no asfalto também, mas aqui é só um fundo para a calçada, porque depois eu vou trabalhar outro detalhe. E aí eu aproveito que o pincel está sujo de preto, que ele está manchado, vou sombreando aqui, lembrando onde que eu vou trabalhar a sombra, que aí quando eu for pintar de colorido, eu já sei onde eu vou escurecer as áreas debaixo do telhado, no cantinho da parede. Detalhes aqui do telhado, então eu faço esse formato como se fosse um U de ponta cabeça, faço a curvinha, deixo o biquinho, e aí eu vou trabalhando. Aqui eu trabalhei com caramelo e agora usando preto, fazer os detalhezinhos, depois eu vou colocar um pouquinho de branco e dar uma clareada também em algumas partes. Então você sempre pode usar o branco com a cor original que você está pintando para clarear, e o preto para esfumaçar com a cor original. Por exemplo, ali na parede rosa eu fiz também assim, as partes que estão mais escuras foram trabalhadas com preto para sombrear, mais claras com branco
para iluminar. Aqui na janela por dentro eu pintei de preto, as portinhas da janela de caramelo da mesma cor do telhado, e fazendo os detalhezinhos com preto, os risquinhos. Então, se não ficar bom no começo, aí você torna a fazer de novo com outra cor, até você conseguir ganhar o jeito que você quer. Então, às vezes a gente não acerta de início, né? É um treinamento que a gente vai fazendo. Aqui, do mesmo jeito que eu fiz na calçada, só que aí eu deixo sombreado de um lado e mais claro do outro. Na calçada eu vou deixando marcas, então eu não faço bem definido. Vou fazendo as manchinhas pretas, outras brancas, para ficar como se fosse aquelas calçadas de trabalhada, com bloquinho, né? Então, é só uma ilusão. A gente trabalha assim, uma pintura que dá a entender aquilo. Então, é tudo questão de trabalhar as cores, né? Assombreamento, luz, batidas. Isso vai causando efeito. A árvore a gente não tem segredo, né? Trabalhar com um pincel fininho para as galhas ajuda bastante. Para você que está iniciando, é bom fazer essa troca de pincel, né? Não se apegar com numeração, porque cada marca tem uma numeração diferente. E aí você vai fazendo a troca, vai experimentando os pincéis que você tem e vai descobrindo na prática qual que funciona melhor. Às vezes você se adapta, por exemplo, para fazer a folhagem com pincel de numeração e de cerdas diferentes. Então, às vezes eu troco também. Uma hora eu faço de um jeito, outra hora eu faço com outro e com outro. Então, eu vou experimentando, eu nunca vou me prendendo só a um jeito. A gente precisa fazer várias experimentações para poder descobrir técnicas novas, né? Que nos facilitam na pintura, nos ajudam. E aí, claro, misturando as cores, eu trabalho sempre uma variedade de cores, né? Naquela segunda árvore ali, por exemplo, eu coloquei amarelo, vermelho, verde claro, verde escuro. Então, a gente vai misturando. Embaixo eu escureci para espelhar, refletir, né? Sombrear essa parte aqui. Isso tudo vai dando também perspectiva, profundidade. Aqui no cantinho da parede, trabalhando um verde e um vermelhinho, como se fosse uma vegetação, vai ganhando volume também. Isso tudo ajuda a enriquecer o trabalho, são esses detalhes que fazem a diferença. Aqui, como fosse um pedaço de uma árvore aparecendo, apenas uma parte dela. Bom, espero ter ajudado mais uma vez com as dicas. Deus abençoe e até o próximo trabalho.